Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Se dá pra sentir o cheirinho do Flamengo, foi a torcida do Flamengo que começou com essa história e na época não deu muita sorte, né? Por isso que a torcida do Flamengo que fica meio chateada com isso. Porque alguns resultados não aconteceram e aí essa história de cheirinho, os adversários, como eles chamam, a torcida arco-íris pegou pra dar uma zombada na galera do Flamengo. A torcida arco-íris, o que seria a torcida arco-íris? Vasco, eu não sou aqui do Rio de Janeiro, eu nunca sei. A torcida arco-íris é Vasco, Fluminense e Botafogo misturados pra torcer contra o Flamengo. Que são as outras cores. E a torcida rubro-negra. Olha só, a torcida que deu show no Maracanã ontem. O Maracanã vai ficar pequeno, já tá pequeno pra torcida do Flamengo. 65 mil torcedores no Maracanã. E o Flamengo virou passeio, amigo. Um show do Arrascaeta. E o Rafinha também, que estreou ontem, já começou nesse lance aí. Agora, quem deu show ontem também, ô Sereto, foi o Jorge Jesus, né? Porque ele foi com um cabeça de área, já estava goleando. Normalmente, um técnico, pelo menos o que a gente está acostumado, abre uma vantagem, tira um meia, bota um cabeça de área, para quê? Para segurar o resultado. Ele não, ele tirou o Arão para botar o Cueja e continuou atacando. Então, ele foi pra cima o tempo inteiro e por isso que o resultado foi esse erro. Então, Jorge Jesus, o técnico português, foi um dos destaques de ontem também. A pichotada do Rodrigo Caio, o gol do Kaique, num dos poucos momentos em que o Goiás chegou ao ataque, o Flamengo amassou o time do Goiás. Esse foi o segundo lance do Michael, a bola na trave. Mas é claro que um time que se propõe a ter um futebol muito ofensivo vai deixar algumas brechas, né? O Arrascaeta fez 3 gols e deu 2 assistências. Foi recorde, o maior jogador a pontuar na história do Cartola, 37,70, ninguém nunca fez essa pontuação. Jogada pela direita do Gabriel também muito bem, aliás é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols. A assistência para o Arrascaeta, que fez gol de tudo quanto é jeito, fez gol até sem querer, e quando o sujeito faz gol sem querer, olha só, ele mesmo admitiu que esse gol foi sem querer, é porque o dia estava mágico. Tava com bumbum pra lua, como diz a galera aí. Que coisa espetacular. Agora, todo mundo esperava, a expectativa era muito grande no primeiro jogo do Jesus no Maraca, né? Já houve o jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Agora foi muito melhor do que a encomenda, né? Muito acima da expectativa. E outra coisa que estão falando, que eu não concordo, que todo mundo fala, mas é o Goiás. Pega a classificação do Campeonato Brasileiro. O Goiás, nas 9 primeiras rodadas, 8, porque o Goiás tem um jogo a menos, tava brigando lá em cima. Tava em 5º, se eu não me engano, até esse jogo aí contra o Flamengo. Então o Goiás não é essa baba toda que estão falando. Muita gente está argumentando, né? Mas era o Goiás. Ninguém conseguiu fazer isso com o Goiás até agora. O que eu acho que fez a diferença, de fato, foi a escalação muito corajosa do técnico o Jesus, jogando com só o William Arão no meio de campo, de cabeça de área, o resto todo mundo atacando. É uma escalação onde ele coloca todo mundo que sabe jogar bola no time e deu tudo certo. Deu tudo absolutamente certo. São jogadores de muita qualidade individual e que quando resolvem jogar a bola, fica realmente muito difícil de segurar. E Sereto, ainda tem outra coisa. O Tadeu, goleiro do Goiás, ele zerou no Cartola. Aí você vai falar, levou 6 gols e zerou no Cartola, não ficou negativo? Não, porque ele pegou muito ainda. Então se não fosse o Tadeu, goleiro do Goiás, poderia ter sido até muito mais, porque ele agarrou demais o goleiro. Levou 6 e ainda pegou muito. Foram 28 finalizações do time do Flamengo. E o Arrascaeta, até que enfim, a gente vê de novo a pichotada do Rodrigo Caio. E aí tem um detalhe, né? Tem um detalhe tático que é importante. O Flamengo, o Jesus quer que a defesa do Flamengo jogue na linha adiantada. O Rodrigo Caio tem qualidade suficiente para jogar nessa linha adiantada. Ele não faz esse tipo de jogada. Foi um erro, né? E de vez em quando acontece. Mas o Jesus quer que a defesa do Flamengo, que os zagueiros do Flamengo joguem bem adiantados para ajudar na compactação. O que eu dizia do Arrascaeta, finalmente foi um jogo daqueles que você fala, agora sim vale o quanto pesa. É como a contratação, uma das mais caras da história do Flamengo. E aí o que pesa também contra o ex-treinador, né? Porque o Abel
não botava o Arrascaeta. O Arrascaeta ficou boa parte do tempo no comando do Abel Braga, que eu considero um super treinador, vitorioso, mas não encaixou, não deu liga com esse grupo do Flamengo. O Arrascaeta era reserva. E o Arrascaeta jogando um pouco mais centralizado, né? Se bem que ali, Diego, Arrascaeta, Everton, Ribeiro, os 3 meias se movimentando bastante, mas você vê que o Arrascaeta saindo da ponta, indo pro meio, não ficou preso na ponta, porque ele cresce quando ele tá ali mesmo, de fato, como meia um pouco mais centralizado. O que a gente não sabe, Dandan, é se esse tipo de formação vai funcionar, uma formação super ofensiva, contra um time mais forte. E um jogo mais grande, um jogo maior, né? Um jogo de mais importância. Uma decisão da Copa do Brasil, por exemplo, contra o Atlético Paranaense no meio de semana, ou contra o Corinthians no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Será que o Jesus vai conseguir colocar o mesmo jeito de jogar, a mesma formação ofensiva num jogo de mais peso? Será que ele vai ter que aguardar, né? Porque apesar da gente conhecer o Jorge Jesus, a gente conhece de longe, ter acompanhado. O Jorge Jesus era técnico do Benfica quando o Sport TV transmitia ainda o Campeonato Português. A gente acompanha muito ele pelo histórico. Agora, a gente não sabe se ele realmente é tão corajoso a esse ponto de jogar só com cabeça de área contra um time grande. Agora, não sei não, cara. Eu tô achando que é sim. Porque até pelas declarações dele, ele gosta desse sistema. Um time bastante ofensivo, que pode fazer 4 gols e tomar 3. Se vencer o jogo, tá de boa. Agora, parece que quem perdeu a posição no time foi o Cuéllar. Se não oficialmente, pelo menos ele perdeu espaço, porque o Cuéllar é ídolo absoluto da torcida do Flamengo. Voltou da Copa América. O William Arão, por sua vez, é o patinho feio da torcida. O Jesus até disse que para ele o William Arão é o patinho bonito. O Jesus está apaixonado pelo William Arão. Aliás, muda de técnico, o William Arão nunca sai do time. E foi uma surpresa o Cuéllar no banco de reservas ontem. Até porque ele, até a parada da Copa América, ele era um dos jogadores mais valorizados do Flamengo. Diziam até que ele ia sair, que não ia ficar. E jogou a Copa América, né? Então o Cuéllar, a própria torcida do Flamengo tá dando crédito pro Jesus, porque a torcida do Flamengo gosta muito do Cuéllar. Pode ter coisa além disso. Eu tô falando pode porque eu não tenho informação precisa, é mais no lado do achismo, que ainda tá envolvendo essa confusão de se o Cuéllar será negociado ou não. Vamos aguardar cenas. A janela tá aberta até o dia 31 de julho, faz sentido. Agora também tem um detalhe, me lembra aqui o Ricardo Mota, que o Cuéllar não trabalhou com o Jesus durante a Copa América, porque ele estava lá, né? Por óbvio, ele estava na seleção do Paraguai. Então ele não teve tempo de trabalhar, sobretudo nesse sistema, que é um sistema em que ele estava na seleção da Colômbia, perdão, né? O Cuéllar joga na seleção da Colômbia. Não teve tempo de trabalhar nesse sistema. Agora, o Trauco também estava na seleção do Peru. Barrou o René. E veio e barrou o René. Né? É incoerente isso. Por essa lógica, enfim. Eu acho que pode ter mais coisa do que apenas uma simples barração. Agora, ficou nítida a insatisfação do Cuéllar ontem. Só se ele tiver aquela cara mesmo. Também eu não fico olhando pra cara do Cuéllar toda hora. Não sei se a cara dele é aquela, mas ele tava bem triste ontem. Tava se mostrando, teve parece uma reunião de grupo, ele não foi e tal. Tá hashtag chateado o Cuéllar. O William Arão é o patinho feio, mas o Jesus tá apaixonado pelo William Arão. Vamos olhar. Vocês falam muito do Cuéllar em relação ao Arão. O Arão, tanto um como o outro, na minha opinião, são 2 grandes jogadores com características completamente diferentes. O Arão é um jogador muito mais forte no momento defensivo do jogo. Um jogador que faz as coisas melhor que qualquer, porque trabalha comigo há mais tempo. Se ele é o patinho feio da torcida, para mim não é feio, para mim é o patinho bonito. É o patinho bonito, vai virar o cisne nas mãos do Jorge Jesus, o William Arão. E o Rafinha fez a estreia com a camisa do Flamengo, já chegou dando balãozinho, dando lençol. A torcida, é claro que já caiu das graças da torcida muito rapidamente, mas disse algo que me chamou a atenção na saída do jogo. Olha, eu já não sou mais um menino. Como quem diz, não sei se vai jogar todos os jogos, se vai pegar. O Rodinei jogou contra o Atlético Paranaense, né, por exemplo. Foi no jogo fora de casa. Não sei se o Rafinha vai jogar todas as partidas. É porque é o seguinte, cara, o Rafinha ele vem com aquela imagem do que ele fez no Bayern, no futebol europeu,
E eu cito muito game, cito muito Cartola, porque eu tô muito inserido nesse meio. E o Rafinha no videogame, ô Sereta, é like out o tempo inteiro, não cansa não. De repente é um recado pra falar assim, ó, já não sou mais aquele Rafinha tão jovem e tal, mas tem qualidade, tem posicionamento, foi uma baita contratação. Uma baita contratação que já cai nas graças do torcedor do Flamengo que lotou o Maracanã, 11 da manhã, de novo. A torcida do Flamengo é absolutamente apaixonada, isso não é segredo pra ninguém, e com o time nessa fase, e com a expectativa de um super time, agora vem o Gerson, não para de chegar a contratação no Flamengo também. O Flamengo está criando na torcida, é claro, uma esperança de conquista de título e de um título importante esse ano. E o Gerson, Cereto, a imagem que o torcedor brasileiro tem do Gerson no Fluminense era de um meia chegando no ataque. E a informação que vem, quem acompanha mais de perto a carreira do Gerson, jogou no Roma, Fiorentina e tal, que ele tá atuando mais como segundo homem de meio campo, chegando também, mas jogando como segundo homem. Então é mais uma briga ali naquele miolo com o Ejar, com o Arão e agora a chegada do Gerson. E vai aumentando o leque de opções do técnico Jorge Jesus. O Flamengo venceu não, atropelou, passou por cima do Goiás 6-1. E o cheirinho... Tá sentindo o cheiro? Olha só, o cheirinho voltou, meus amigos. Para os secadores de plantão, aqui vai um aviso. A superioridade do Flamengo é absurda. Segura a onda aí, porque o cheirinho voltou mais forte do que nunca. Olha ele aí! Flamengo! Logo no primeiro jogo de Jorge Jesus no Maraca, teve show do Fla. 6-1 Flamengo, é a maior goleada do Brasileirão de 2019. É um grupo muito profissional, um grupo que gosta de aprender. Com direito à grande estreia do Rafinha. Privilegiado, né, de poder desfrutar de um ambiente tão bom como esse aqui depois de tanto tempo fora. Muito feliz, primeiramente pelo resultado, né, pelo desempenho. A Arrascaeta brilhando com 3 gols e 2 assistências. Arrascaeta! Tá endiabrado o uruguaio. Nosso time tenta jogar sempre mais. Na perda da bola, está perto do gol deles, pressionar e hoje estamos fazendo bem isso. O incansável Gabigol marcando 2. Bruno Henrique deixando dele. Fora todas as chances perdidas do Fla no jogo. Por cobertura, gol! Então, na boa, 6-1 foi pouco. Outra jogada com a cara do Maracanã. E o mais importante, finalmente o time encaixou. Então, contra o Goiás foi só o começo. E que venham os outros. E se eu fosse torcedor do Palmeiras, já começaria a me preocupar. De luxo a apresentação rubro-negra. Maior goleada do Brasileirão de um time que continua na caça aos líderes do campeonato. Meus amigos. Dandan. Bora. É contigo. 1 minuto e meio, barrinha na tela. O cheirinho voltou, 3, 2, 1. Valendo! Primeiro eu quero chamar a nação rubro-negra pra bombar na hashtag Tô com Dandan, porque eu perdi o último programa, eu quero ganhar. Então, alô, nação rubro-negra. Não quero que os palmeirenses fiquem tristes comigo, obviamente. Mas o Flamengo tá brigando pelo título, alguém tem dúvida? O torcedor do Palmeiras sabe disso. O Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil, se não for o melhor. De jogador famoso, então, acho que o Flamengo, com a contratação do Rafinha, com Gabigol, Bruno Henrique... E aí chega Jesus, rapaz, chega Jesus e bota esse time pra jogar do jeito que a galera do Flamengo queria, cobrou tanto no Abel e acabou não rolando, apesar dos resultados terem aparecido. Mas agora acho que a torcida do Flamengo tá satisfeita com o desempenho. Chegou jogando na arena, jogo difícil, todo mundo passa um sufoco danado lá. Pimba, arrancou o empate do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Aí vem pro Maraca, sol, domingo, céu aberto, calor no Rio, apesar do inverno, 6-1 em cima do Goiás, que não é baba não, o Goiás tá brigando lá em cima também. Pega a classificação aí que você vai ver, o Goiás tem até um jogo a menos.
Então eu acho que a torcida do Flamengo tem que se empolgar sim, tá em 3 frentes, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e pelo elenco que tem, pelo dinheiro que gastou, tem quase que obrigação de pelo menos chegar na final da Libertadores e da Copa do Brasil e brigar pelo título de campeão brasileiro junto com o Palmeiras. O Santos tem um elenco menos qualificado, mas tem camisa, então tá brigando lá em cima também. Então o cheirinho voltou, Cereto. Você pediu a classificação do Campeonato Brasileiro? Você não pede, você manda. Opa. Classificação do Campeonato Brasileiro para você dar uma olhada. Como está a classificação depois de 10 rodadas? Ó, o Goiás em 7º com 1 jogo a menos. O Palmeiras tem 26 pontos, o Santos tem 23, o Flamengo tem 20 e o Atlético Mineiro 19. O Goiás tem um jogo a menos, que é contra o Corinthians. Então, certo? se ganhar, pula ali, ó. Passa Botafogo, passa Inter. Então, um time que tá em 5º lugar tá fera, pô. O Internacional tem 16, aí Botafogo 16, o Goiás 15, Corinthians 15 também com um jogo a menos. São Paulo 15, o Grêmio 14. Virando a página, o Bahia 14, o Atlético Paranaense 13, o Fortaleza 13, o Ceará 10, o Vasco 9, o Cruzeiro 9. E aí, a zona de rebaixamento, Fluminense joga hoje contra o Ceará, né? Então, Fluminense tem 8, Chapecoense 8, CSA tem 6 e o Avaí tem 4 pontos ganhos. Agora, não dá também para deixar de falar da excelente campanha do Santos. Claro. Né? O Santos... Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis.